Sou Oppenheimer, da série Achei na Net, do Cebola em Conserva. Vamos ver a quinta parte da entrevista sobre física quântica. Vamos falar sobre entrelaçamento quântico. Espero que estejam acompanhando esta série. EPR. Que daí surge a ideia de emaranhamento quântico. Vamos lá. Primeiro, por que é paradoxo de EPR? Einstein, Podolsky e Rosen, que foram os três cientistas que elaboraram este paradoxo. E só um parênteses, Einstein-Rosen é o nome do quê? Do buraco de minhoca. Chamado Ponte de Einstein-Rosen. Então, o Einstein, logicamente, né, ele tinha o Oppenheimer, o Bohr, o Schrödinger, o Planck, tinha a turma deles lá. O Einstein tinha a turma dele também. O Rosen era um desses parça aí do Einstein, né? Não, exatamente. E agora, eu vou fazer todo mundo aqui entender que diabo que é isso. Então, antes, vamos começar a dar uma explicação mais conceitual aqui. Vamos lá. O que o Einstein propôs dentro desse paradoxo para se contrapor à física quântica ali, né? Imaginem duas partículas. Imaginem vocês duas partículas que elas têm alguma característica que está amplamente conectada. Conectada num nível que, uma vez que eu saiba qual que é a característica de uma das partículas, automaticamente eu vou saber qual que é a característica da outra partícula, independentemente das distâncias aos quais elas se encontram. A questão toda aí é o seguinte, a gente já falou aqui. Antes que a gente faça uma medida sobre uma partícula que é quântica, o que vai acontecer, o que há com esta partícula? Ela coexiste em diversas possibilidades, certo? Isso aí já ficou claro, antes que eu faça a medida. Então agora imagina o seguinte, eu pego duas partículas que estão conectadas por uma coisa que eu vou ser um pouco técnico, só chamar de lei de conservação. Duas partículas que estão amplamente conectadas por uma lei de conservação. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo bom disso. E aí eu pego essas duas partículas que estão conectadas, só que, tipo, eu não fiz a medida delas. Eu não sei nada sobre elas. Então, elas ambas encontram-se em estado de superposição, tá? Ou seja, o estado físico delas pode ser qualquer. Pode ser qualquer, não. São todos, na verdade. Todos, São absolutamente todos, porque eu não fiz a medida ainda. Sim. Só que eu coloco cada uma delas a uma distância gigante. Quando eu faço a medida de uma e descubro qual é o estado físico de uma, automaticamente, instantaneamente, eu já vou saber qual que é o da outra. Qual que é o estado físico da outra, porque elas estão amplamente conectadas. A questão é a seguinte, que o Einstein dizia. Nesse caso, houve uma troca de informação entre essas partículas. Por quê? Porque elas não tinham esse estado físico bem definido. Eu estou falando agora aqui, eu sei que está sendo um pouco mais completo, mas já vou fazer todo mundo entender. Elas não têm o estado físico muito bem definido, então, uma vez que eu meço aqui, automaticamente eu vou saber a da outra. Ou seja, aparentemente houve uma troca de informação entre essas duas partículas numa velocidade maior que a da luz. E isso, para um Einstein, era absolutamente incabível, porque a informação não pode se propagar a uma velocidade maior que a da luz. Agora, beleza, esse era o paradoxo. Agora, você quer entender? Quer entender? Eu vou fazer você entender, eu vou fazer o que eu fiz lá no Ciência. Olha só. Posso pôr meu tênis na mesa? Pode. Deixa tirar a jujuba aí daqui, então. Pronto, então com o meu tênis aqui, tirei meu tênis mais uma vez aqui. Você concorda o seguinte, temos o meu tênis aqui, tá. Certo? Temos o meu tênis. Ah lá, tá lá na tela o seu tênis. Tá na tela. O pessoal não tá sentindo chulé, mas tá aí. Beleza. Chulé quântico. Chulé quântico. Até você medir, você não sabe. Aí, viu só? Exatamente. Aqui já não tá tão quântico, tá dando pra sentir bem. Aqui a gente já fez a medida. Mas é o seguinte, você concorda comigo que esse par de tênis, eles têm uma característica... Isso aqui, só dá uma viradinha aqui, vai lá. Esse par de tênis, eles têm uma característica conectada, que é esquerdo Direito. e direita. Sim. Certo? Beleza? Então, uma vez que eu sei que um é o esquerdo, automaticamente eu sei que o outro é o direito. Perfeito. Agora eu vou pegar e vou colocar cada um desses tênis sobre uma caixa idêntica. Duas caixas. Dentro de uma caixa? Cada um desses tênis numa caixa diferente. Tá. As duas caixas são absolutamente idênticas. Aí eu embaralho, já não sei mais qual que é qual. Tá bom? Aí eu pego um dos tênis e envio para o Serjão, que tá lá em Macapá. Vamos supor. Tá. Envio pro Serjão lá em Macapá. E eu fico com uma caixa aqui.
Quando o Sérgio abrir a caixa, ou seja, fizer a medida, ele vai ver com qual tênis ele está. Antes de abrir a caixa, ele não sabe se ele está com o esquerdo ou com o direito. Nem eu desse lado aqui, eu sei se eu estou com o esquerdo ou direito. Só que uma vez que ele vai abrir essa caixa lá em Macapá, Quer fazer a medição, ele descobre que ele está com o tênis esquerdo. Colapsa lá e esquerdo, Colapsou lá. Então vamos dizer assim, existe o tênis que está dentro da caixa, ele está sob o estado de superposição, só que ele mediu lá e viu que ali é o esquerdo. Então, se ele sabe que ali é o esquerdo, automaticamente aqui com qual que eu tô? O direito. Com o direito. Isso, óbvio, fazendo essa extrapolação macroscópica, isso é o tal emaranhamento quântico. Então, os dois tênis, eles têm essa característica, essa característica conectada. Beleza? Emaranhada, né? Emaranhada. Só que o que acontece? Quando o Sérgio abriu a caixa lá, aparentemente o que aconteceu é o seguinte: se o tênis que está dentro daquela caixa, ele, antes de ser aberto, ele está sob um estado de superposição direito e esquerdo, ele está sob um estado de superposição, direito e esquerdo antes de abrir a caixa. Aí o Sérgio abriu a caixa e mediu direito. Parece que houve uma troca de informação. Parece que as duas partículas trocaram uma informação, tá o quê? Porque então, automaticamente eu sei que o outro é esquerdo. Automaticamente eu sei que o outro é esquerdo. Então a outra partícula colapsa também para o esquerdo. Como essa informação foi trocada instantaneamente, isso viola um princípio básico. E nada viaja mais rápido que a luz. Exatamente. Então, esse era o grande paradoxo. Então, por isso que a gente diz, deixa eu agora tirar meu tênis daqui para vocês não ficarem suportando mais o meu chulé. Por isso que a gente diz que a mecânica quântica, a gente diz que ela é uma teoria, ela é não realista e ela é não causal, porque ela fere esse princípio da causalidade que está associada a essa questão de informação viajando a velocidades maiores que a da luz. Isso aí. Entendeu? Então, isso é um emaranhamento quântico. Espero que tenha ficado claro para todos o que é o emaranhamento quântico. E a treta do Einstein era essa. Ele não aceitava que você medindo um lugar soubesse do outro. Mas ele sabia que acontecia. Ninguém sabia até então. Ah, não? Isso aí era teoricamente. Isso era teórico. Na década de 50, depois, com alguns experimentos, que como o Sérgio falou, isso era teórico. Então ele propôs essa ideia. Só que na década de 50, agora não vou lembrar o nome das pessoas envolvidas, mas se eu não me engano, um deles, eu acho que era o John Wheeler que se envolveu, mas eu não vou lembrar agora exatamente. John Wick na porrada. Na porrada. Na caneta? Não, é o lápis, né? Não, tem filme que ele mata a gente até com livro, cara. O cara é embaçado. Mas. Esses caras fizeram o quê? Houveram experimentos. Tentativas, né? Mas que de alguma forma mostraram que estava certo esse emaranhamento quântico. Só que não chegava num resultado definitivo. Só que, tipo, o Einstein não queria que de fato essa coisa de emaranhamento quântico existisse. Tipo, não, tá quebrando. E de fato, cara, quebra. Quebra. E é uma coisa muito bizarra, porque o que parece ser, de fato, é o seguinte. Eu fiz até um vídeo com o Natan sobre isso aí. É que nós aqui, enquanto estamos vivendo nesse mundinho macroscópico aqui, nós temos uma noção de tempo e distância que para nível quântico não cabe. As noções de tempo e distância em nível quântico são completamente distintas do que as nossas noções. Mas, por exemplo, uma coisa que se ela está a 1 milhão de anos-luz na partícula, ela vai também influenciar nessa daqui. Se é esquerdo, aqui vai ser direito. Como ela não respeita essa distância? Não, a questão é a seguinte: é 1 milhão de anos-luz de distância pra gente. Eventualmente para aquela partícula, não é. Porque o mundo quântico é diferente? Porque isso é uma coisa óbvia. Aqui eu tô tateando já uma coisa que é sombria. É teórica. Mas aparentemente essas noções de distância em nível quântico são completamente distintas daquela noção que a gente tem nesse mundo macroscópico. E muita gente morreu tentando unificar essa física das coisas grandes para as coisas pequenas. Que é a teoria do tudo. De tudo. Isso aí até hoje a gente não tem. Isso aí até hoje a gente não tem absolutamente nada. Até hoje a gente tem cordas, teoria. Exatamente. Mas você percebe aí indo já para a década de 80. 1985 foi, Sérgio? Acho que sim, né? Que fizeram experimentos. Eu tinha 15 anos. Você tinha 15 anos.
O que estava acontecendo enquanto eu tinha 15 anos? Enquanto você tinha 15 anos. Cientistas realmente mostraram que, de fato, a teoria... Virou o santo graal, cara, da física quântica durante muitas e muitas décadas, pessoal. Ir atrás do experimento que mostrasse o emaranhamento quântico. E o emaranhamento quântico era uma coisa, assim, que se a gente conseguisse provar ele experimentalmente... Cara, quer dizer que tudo que a gente imaginou e tal, tava tudo certinho. A parte quântica, né? Quântica, tá. Tava tudo certinho e tal. Então foram fazendo, igual hoje, né? A gente faz centenas de experimentos atrás da matéria escura e tal. O problema antes não era matéria escura, o problema antes era emaranhamento quântico. Temos que conseguir fazer um experimento que rode isso. Obviamente, aí vale ressaltar, na física e em outras ciências, né? Nós, infelizmente, estamos limitados pela tecnologia. Então, esses caras, eles vão até o limite que eles estão, né? O estado da arte da tecnologia. Exatamente. E, às vezes, você precisa ter um salto tecnológico para que você possa provar determinadas coisas. Qual é o problema disso? O problema é que esses saltos tecnológicos, eles demoram em uma casa mais ou menos de 30, 40 anos para acontecer. Então você tinha lá em 1985 um experimento que era o estado da arte, só que você foi ter um experimento muito melhor, sei lá, 30, 40 anos depois daquilo lá. Então esse é o intervalo de tempo. É um intervalo de tempo curto ou longo? Depende. Para a vida humana é longuíssimo, porque se o ser humano vive 100 anos, quer dizer que na nossa vida... em média, a gente experimenta 2 grandes saltos tecnológicos, entendeu? Então isso é muito pouco. Agora, para a história e tal, não sei o quê, não é nada 40 anos, entendeu? Exatamente. Mas pra gente que tá aqui é muito. Então, é isso que fica as pessoas ficam meio desnorteadas, cara. Fala, pô, mas como assim, cara? O cara não consegue. Cara, não consegue, porque você tem um limite tecnológico. Exatamente. Você precisa de uma determinada tecnologia estar desenvolvida para que você possa acontecer tal coisa. Nós estamos aí vivendo o negócio da IA. A IA, cara, ela foi desenvolvida em 1950. Teve que vir o japonês da NVIDIA desenvolver a NVIDIA para rodar tudo que a gente tem hoje. Senão, cara, a gente ia continuar preso em toda a teoria. A teoria está lá linda. A teoria quântica, nós estamos falando aqui, ela é do final dos anos 1800 e início dos anos 1900. Ali está o fundamento de tudo isso. Só que precisou 100 anos, ou um pouco mais, né? Pra gente ter a tecnologia avançar a ponto da gente ter experimentos hoje capazes de provar aquilo que foi proposto teoricamente. É isso. E o que os caras fizeram de fato, quando eles fizeram esses experimentos, tem aquele famoso, não pode deixar de dizer, do paradoxo de Bell, mas eu não vou entrar em detalhes com relação a isso. Eles mostraram que, de fato, com isso que o Sérgio está falando, que a teoria quântica, ela é de fato, como eu falei para vocês, não causal. Né? Ou seja, de fato, partículas quânticas, aparentemente, elas vão poder trocar informações realmente. Independente da distância, e vão trocar instantaneamente. Então, trata-se de fato de uma teoria não causal. Existem algumas coisas de fundo ali que eu acho que não vale a pena tocar, que envolve vários caras importantes aí. Agora eu não vou lembrar os nomes, mas envolve vários caras importantes aí. Porque existe muita discussão com relação à questão de interpretações, né? A mecânica quântica. E isso trouxe, na verdade, esse experimento trouxe e mostrou que, de fato, essa interpretação probabilística que nós temos, ela é, de fato, a interpretação correta. Aparentemente, é de fato uma interpretação adequada. E a teoria quântica é isso aí, ela é não real, ela é não causal e tudo mais. E vale ressaltar só mais uma coisa, Sérgio. Você pode achar que é loucura. Você pode estar achando que é tudo uma loucura e tal, que é tudo viagem. Cara, a física quântica, a mecânica quântica, junto com teoria quântica de campos, essas coisas todas, são as teorias teorias científicas mais consolidadas da história da ciência. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas, cara, até previsão de partículas, antes da gente detectar algumas partículas, até previsão de partículas a gente conseguiu fazer tomando como base essas teorias. Né? Mas desculpa, você ia falar alguma coisa aí, Sérgio. Não, eu ia falar para completar o negócio do emaranhamento. Foi agora, em 2022, né? Que os caras ganharam o Prêmio Nobel de Física, né? Foi 2022, né? Foi 2022. Em 2022, o Prêmio Nobel de Física vai para a galera que consegue fazer, então, o experimento do emaranhamento quântico. Então eles montaram, hoje a gente tem tecnologia suficiente para montar um experimento e mostrar que quando você solta um feixe aqui
E você coloca um aparato aqui, ele divide em dois. Quando você mede uma partícula, você tira a propriedade da outra. Isso foi provado agora, experimentalmente. Isso é legal da gente falar, que nós já falamos naquele episódio do tempo, né? A física, você tem as duas partes dela. A parte teórica e a parte experimental. Tanto que o prêmio Nobel hoje ele é dado para um grupo, né, e para o outro também. Sim. Então isso é muito importante. E quando mostrou isso experimentalmente, o que aconteceu? Derrubou lá o paradoxo do EPR, né? Porque aí derrubou, aí o Einstein teve que se render, né? Teve que se render. Já não... Acabou se rendendo. Não, ele não tá aqui mais, mas ele acabou se rendendo aí aonde ele estiver, porque... Não há um paradoxo. De fato, a coisa funciona exatamente como ele previu como a teoria paradoxo. Como ele previu no paradoxo. Como ele previu no paradoxo. Então, isso é muito legal. E, vamos lá, só estendendo um pouquinho nisso aqui. Qual que é a aplicação disso, cara? É isso aí que pode fazer o computador quântico se tornar uma coisa real mesmo. É o emaranhamento quântico, entendeu? Porque hoje em dia... Então, o que o pessoal faz hoje? O pessoal tenta fazer essas coisas aí com partículas, medindo em uma e ver o que está acontecendo em outra. Então, a China fez o experimento, né? De emaranhamento quântico de partícula uma no espaço, uma na Terra, entendeu? E tal. E o computador quântico, a ideia dele é essa, né? Então, porque você não vai precisar de tudo. Se você medir uma parte, a outra parte sai automática. Então, nesse processo que vai acontecer ali nos qubits do computador quântico, você vai ganhar tempo pra caramba. Entendeu? Imagina, você tem duas coisas acontecendo, você tem que medir as duas hoje, né? Com isso aí funcionando, você não precisa mais. Entendeu? Não está provado que o emaranhamento quântico existe? O cara não fez o experimento? Então agora, você mediu aqui, você tem a propriedade desse. Quer dizer que você ganha um tempo absurdo nessa coisa de processamento. Tanto que quando o cara ganhou o prêmio Nobel, o pessoal que estava aqui, que estava comentando, falou: agora sim o computador quântico pode ser realidade. Porque esse emaranhamento quântico, isso aí que o professor explicou, é a base que precisa para as coisas poderem acontecer. Então, olha como é interessante, cara. O que a gente chama, né, de física pura, que é o cara que ganhou o prêmio Nobel, com a aplicação disso, que daqui a uns anos, é porque hoje ainda tá longe da gente falar isso um pouco, né? Mas daqui a poucos anos vai estar... O que o cara lá fala? O cara lá da computação quântica que tá com vocês lá fala? Quantos anos mais ou menos? O econofísico é um cara que vocês têm que trazer aqui. Semana que vem tá aqui. Semana que vem tá aí? Maravilha. Vai ser em live ou vai ser gravado? Não pode. Live? Nossa, perfeito. Não, ele não vai entrar nas férias, vai entrar semana que vem mesmo. Legal. Porque ele é um cara que pode explicar tudo computação quântica. Ele é o cara que melhor comunica esse assunto de comunicação, de computação quântica na internet que eu conheço, assim. É um cara que está fazendo pós-graduação no ITA lá comigo, está fazendo doutorado lá no ITA lá comigo, e é um cara sensacional, comunica bem pra caramba, muito legal que você vai trazer ele aqui. Então ele pode... Eu não sou especialista em computação quântica, mas isso aí é isso aí que o Sérgio falou. Na verdade, é um tipo de computação que ele é distinta, porque então você agora tem como base não mais bits, como a computação clássica, mas sim qubits. Então a gente sabe que um bit ele pode assumir valores 0 e 1, já os qubits eles podem assumir valores intermediários, ou seja, tipo, você tem, por conta dessas questões de superposição e tudo mais, ele pode assumir valores intermediários e na verdade ele pode coexistir, é por isso que você tem essa velocidade você pode ter uma velocidade de processamento absurda, porque agora você já não tem mais só o 0 e 1. Você tem estados intermediários entre 0 e 1 que podem simplesmente coexistirem. Entende? Tipo, é justamente o princípio da física quântica que você traz... Eu ouvi dizer que o computador quântico ele não vai ser bom para qualquer atividade, para algumas coisas ele vai ser muito bom, né? Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Atualmente, o computador... Ele vai começar assim, cara. Vai começar assim, igual começou o computador normal. Até virar alguma coisa... Exato. Hoje o computador normal, ele era bom para quê? Ele era bom para jogar? Não existia nem jogo. Ele era bom para fazer conta rápido. Hoje a verdade é que ele não tem tanta serventia. Hoje um computador quântico não tem grande serventia ainda. Falta ainda um qubits. Vê se tem foto de um computador quântico. Eles são grandes ainda?
Não. Teve um evento lá no ITA que eu organizei esse ano, em julho. A gente levou um computador quântico lá. Uma empresa que patrocinou o nosso evento lá levou um computador quântico para gente observar. E eu mandei aí uma notícia de hoje aí. Aliás, agradecer aqui ao meu seguidor aí que mandou para mim, né? Mandei aí pra você, depois coloca aí, ô Lene. Acho que a Fabi te mandou. Saiu na revista Exame hoje. Bilhões de anos em 5 minutos. Google anuncia avanço na computação quântica com um novo chip. Olha. Entendeu? Então é um negócio que tá pegando. Tá na porta, então, já batendo. Tá batendo. Milhões de anos em 5 minutos. Google anunciou. E quem que tá nessa parada? Quem que tá nessa corrida? Google, Microsoft, IBM. Ó, IBM aí de novo, ó. E o Elon. O Elon não tá nessa aqui, não. Não tá nessa daí. Não, por enquanto não. Daqui a pouco ele entra. Daqui a pouco ele entra. Então são os qubits aí, né, cara? São rápidos. Mas então é essa ideia aí de você colocar tudo isso aí para funcionar. Em 2019, a IBM contestou a alegação de que o chip quântico do Google resolveu um problema que levaria 10 mil anos para um computador clássico resolver. Aí o Google provou que conseguia resolver com computação quântica. Então, assim, é isso, galera. Quando você tiver... igual eu falei, vai começar o computador quântico resolvendo uma parada muito sinistra. Sim. Só que aí, cara, passa, sei lá, 30, 40 anos. A NASA usando. A NASA usando. Cara, aí depois de 40 anos vai ser o Luizinho 2240 xingando no Twitter. No computador quântico. Porque aí o xingamento é mais rápido. E reclamando ainda. Nossa, tá lento. Tá lento, exatamente. Então, eu vi essas imagens. Isso aí são os computadores tipo de IBM e outras. Na verdade, isso aí também não é... A gente está vendo aqui uma parte que é interna, né, dos transistores e tudo mais, mas isso aí fica em temperaturas criogênicas também. Isso aí fica a temperaturas baixíssimas. Não pode ficar a temperatura ambiente, né? Mas existem computadores quânticos, tipo, pequenos. Na verdade, o Senai tem um computador quântico. E tem outras empresas aí que tem computadores quânticos que dá para você levar, mas é muito no sentido de mostrar para as pessoas. Demonstração, então, tipo, não tem nada muito impactante quando você pega e vê ali. Mas é muito legal, é muito educativo, porque o que acontece? E isso é uma coisa muito importante de colocar. Os algoritmos que você... Tipo, os códigos que você tem que criar são muitos... para você conseguir rodar alguma coisa e resolver algum problema usando o computador quântico, são muito distintos dos códigos em computadores clássicos. Aí até o econofísico, que é o Luiz Augusto, que vai vir aqui semana que vem, o doutorado dele é justamente, tipo, escrever, pegar alguns problemas de relatividade geral e escrever em códigos para computação quântica. Entendi. Na esfera, que a gente chama de esfera de Bloch, ali, fazer projeções sobre a esfera de Bloch. Então esse é o doutorado dele. Tem um outro cara que tá vindo fazer doutorado comigo, que é o Bruno Jardim, que é um cara top também. Bom para trazer aqui também. Enfim, o cara é muito embaçado. E a ideia é a gente desenvolver o códigos de Quantum Machine Learning. Na verdade, redes neurais quânticas. Sim. É o doutorado do cara. Então, a coisa, ela vai se desenvolvendo dentro do contexto, por enquanto, ainda acadêmico. Óbvio, tem muita empresa envolvida. E a gente já tá ali dentro do mundo acadêmico. Tá, cara? A coisa tá pegando fogo, entendeu? Para todo lado. O ITA tá se movimentando, o IME tá se movimentando, o USP, o Unicamp. Tá todo mundo se movimentando, porque a gente sabe que isso é o futuro. E governos e agências de fomento de governos estão injetando grana nisso. Então, por isso eu também tô aprendendo, tô dando os primeiros passos, mas tô entrando nisso aí também com força e espero que o negócio dê certo. Os códigos vão ter que ser basicamente escritos, né? Para funcionar da maneira que aproveite toda a capacidade computacional disso. Então, é uma outra forma de pensar, é uma outra forma de... uma outra, tipo, hoje os computadores clássicos, eles funcionam por... Os códigos, tipo, você tem lá os bits, são 0 e 1, 0 e 1. Hoje, você não tem só mais, com os computadores quânticos, você não vai ter só mais 0 e 1. Você tem uma superposição de possibilidades entre 0 e 1. O cara que vai programar também vai ser diferente a programação? A programação é diferente. A programação ela é um pouco diferente. Mas assim, nada que a gente não consiga se adaptar. Agora, Sérgio, eu sei que a gente já avançou, mas seria legal a gente falar de algumas aplicações da física quântica, tipo, de coisa de dia a dia. Bora. Mesmo que as pessoas olham aí, enfim, como a gente já comentou, por exemplo, uma luz de LED.